Na sua rua, uma fera de aço aproxima-se lentamente com um som inconfundível. Levanta um contentor com precisão milimétrica e engole o seu conteúdo com um rugido ensurdecedor que acorda metade da vizinhança todas as manhãs. O que acabou de ver não é simplesmente um caminhão qualquer que passa em frente à sua casa. É uma máquina de precisão multimilionária projetada especificamente para devorar, comprimir e transformar toneladas de resíduos. Mas a pergunta que ninguém faz é inevitável. O que acontece realmente dentro das suas entranhas metálicas quando essas portas se fecham? E por que é muito mais do que um simples caminhão de transporte comum? Hoje vamos desvendar completamente o seu mundo oculto e vai surpreender-se com o que irá descobrir nos próximos minutos. Comecemos por analisar os principais tipos de caminhões de lixo que existem atualmente nas cidades do mundo, porque para cada desafio urbano específico existe um destes monstros de aço completamente diferente e altamente especializado. Nos bairros residenciais mais estreitos e com ruas apertadas onde mal cabe um veículo, aparecem os clássicos de carga traseira. Ali, a força humana ainda se une diretamente à potência hidráulica numa dança perfeitamente coordenada que requer anos de experiência. Trabalhadores que atiram sacos para o interior, enquanto uma placa compactadora maciça empurra e esmaga brutalmente os resíduos para a câmara principal do veículo, triturando tudo à sua passagem sem piedade. Em bairros modernos com infraestrutura urbana planeada, o cenário muda radicalmente. O cenário muda. Os robôs de carga lateral dominam completamente a rua com uma eficiência quase alemã. Um braço mecânico articulado estende as suas garras metálicas, levanta o contentor padronizado de várias centenas de quilos e esvazia-o completamente em questão de segundos, sem que absolutamente ninguém precise de descer da cabine climatizada e confortável. É pura automação industrial em movimento constante. Nas zonas urbanas de grande escala e elevada densidade populacional, entram em ação os gigantes de carga frontal, verdadeiros titãs do asfalto capazes de levantar contentores comerciais enormes de até 8 metros cúbicos por cima da cabina do condutor e engoli-los inteiros num único movimento fluido e potente que parece desafiar a gravidade. Mas a variedade tecnológica não termina aqui, nem de perto, apenas estamos a começar. Mas em locais de construção ativa ou demolição de edifícios antigos, onde os destroços se contam literalmente em toneladas e não em simples sacos domésticos de plástico, reinam sem concorrência os caminhões roll-off de grande capacidade. Estes gigantes não procuram comprimir absolutamente nada, mas sim transportar contentores industriais completos de um lugar para outro. Levam contentores inteiros que podem pesar até 20 toneladas, deixam-nos na obra durante semanas ou até meses e regressam para os recolher quando estão completamente cheios de escombros, madeira, metal e betão. E em cidades europeias com regras estritas de reciclagem obrigatória por lei, aparecem os caminhões de compartimento dividido, autênticos organizadores móveis sobre rodas que separam o lixo desde o momento da recolha na rua. Tem 2, quer 3 ou até 4 compartimentos internos separados para vidro, papel, plástico e orgânicos. Cada um destes caminhões é uma personagem completamente distinta na mesma mesma história épica. A batalha diária é incansável contra milhões de toneladas de resíduos humanos que geramos sem pensar. Facto curioso número 1. Um caminhão de lixo moderno pode custar entre 200 mil e 500 mil dólares americanos, dependendo da sua tecnologia incorporada e capacidade de carga. Os modelos totalmente automatizados de carga lateral com braços robóticos custam até 40% mais do que os tradicionais de carga traseira manual, mas reduzem drasticamente os custos laborais em 60% a longo prazo, porque requerem apenas um condutor. É um investimento brutal que as cidades devem calcular cuidadosamente antes de comprar uma frota completa. Agora vamos diretamente ao interior da fera mecânica para ver que segredos esconde. A maioria destes caminhões partilha o mesmo coração pulsante, um compactador hidráulico absolutamente brutal, que converte o lixo caótico e desordenado em blocos densos, compactos e perfeitamente ordenados, como se fossem tijolos industriais. O processo começa na tremonha, o espaço onde cai a primeira descarga do dia quando o caminhão inicia a sua rota. À primeira vista, parece um receptáculo metálico qualquer sem importância, mas é a antecâmara de uma das forças mais brutais em toda a engenharia urbana moderna projetada pelo ser humano. Um pistão hidráulico gigantesco impulsiona uma lâmina de aço reforçado que empurra violentamente os resíduos para o corpo principal do caminhão, com uma força que poderia dobrar uma viga de metal.
Mais lixo entra continuamente durante o percurso, a lâmina recua automaticamente e volta a empurrar repetidamente sem descanso até formar uma parede compacta de resíduos que ocupa a menor quantidade de espaço fisicamente possível dentro do compartimento. Alguns modelos europeus de última geração usam lâminas basculantes avançadas, outros painéis deslizantes de alta tecnologia e há até sistemas americanos que recorrem a enormes brocas helicoidais que giram como parafusos colossais, triturando e empurrando simultaneamente num movimento contínuo e hipnotizante. O resultado final é sempre exatamente o mesmo, independentemente do sistema utilizado. Uma massa incrivelmente densa, tão apertada que parece literalmente uma rocha artificial saída diretamente de uma fábrica de compressão. Imagina a força descomunal envolvida neste processo. Falamos de até 30.000 libras de pressão constante concentrada numa área reduzida. A madeira maciça estilhaça-se sem oferecer qualquer resistência. O cartão canelado torna-se em lâminas finas como papel de seda e o metal leve dobra-se como se fosse papel de alumínio comum de cozinha. Esta violência mecânica não é gratuita nem excessiva para impressionar. É a única maneira eficaz de converter o caos urbano num bloco compacto e economicamente rentável que justifique o transporte. Facto curioso número 2. O compactador hidráulico de um caminhão médio gera pressão suficiente para esmagar um automóvel pequeno até o reduzir literalmente à metade do seu tamanho original em menos de 5 minutos. De facto, alguns caminhões especializados em sucata metálica usam exatamente a mesma tecnologia hidráulica para compactar veículos inteiros antes de os enviar para a fundição industrial. É literalmente a mesma força destrutiva que se usa nas sucatas industriais de todo o mundo. Por que todo este esforço tecnológico e energético tão complexo? Porque dentro de um caminhão de lixo, cada polegada cúbica disponível tem um valor econômico concreto e mensurável. Não se trata apenas de espaço físico limitado. Trata-se diretamente de eficiência operacional e dinheiro real que entra ou sai dos cofres municipais. Quanto mais material conseguir transportar numa única viagem completa, menos viagens terá de realizar ao longo do dia. Menos combustível diesel dispendioso gastará e mais ruas poderá cobrir antes de precisar de descarregar na estação de transferência. O lixo compactado é, na realidade, um negócio comprimido em movimento constante pelas ruas da cidade. Dentro da câmara selada, nada está parado ou estático por muito tempo. Sob a pressão constante do compactador, os resíduos estratificam-se em camadas horizontais que se acomodam como muros internos perfeitamente empilhados uns sobre os outros. Em alguns caminhões modernos equipados com tecnologia avançada, painéis móveis inteligentes continuam a empurrar o lixo para trás, apertando-o brutalmente contra as portas traseiras seladas hermeticamente. Tudo é meticulosamente calculado por engenheiros especializados em mecânica de fluidos e resistência de materiais. Sensores digitais de última geração medem constantemente a densidade e a pressão interna em tempo real, alertando o operador na cabina quando o limite estrutural está perigosamente próximo. E, quando esse limite crítico é ultrapassado, não há absolutamente nenhuma margem para erros humanos. Poderia colapsar todo o sistema hidráulico, causando milhares de dólares em reparações, ou provocar uma fuga perigosa de material tóxico que contaminaria as ruas, porque o que está lá dentro não é apenas plástico inocente e papel limpo de escritório. Facto curioso número 3. Entre os resíduos compactados, há matéria orgânica em decomposição ativa que liberta líquidos extremamente mal cheirosos, tecnicamente chamados lixiviados, um inimigo corrosivo capaz de desgastar o metal mais resistente em questão de meses se não for controlado. Um único caminhão pode gerar até 100 litros de lixiviado tóxico num dia completo de operação contínua. Por isso, os caminhões são obrigatoriamente projetados com canais de drenagem especializados que recolhem este líquido venenoso com revestimentos anticorrosivos de grau industrial que protegem as paredes internas metálicas e com selos herméticos de borracha que contêm os odores nauseabundos para que a cidade não seja literalmente inundada com eles durante o trajeto. O lixiviado não é simplesmente sujidade desagradável, é um desafio sério de engenharia química que requer controlo constante e manutenção preventiva a cada poucas semanas. Em algumas cidades europeias, este líquido tóxico é tratado como resíduo perigoso de classe 2 e deve ser processado em centrais especializadas antes de poder ser descartado no sistema de esgotos municipal ou em rios próximos. Facto curioso número 4.
E o interior de um caminhão moderno é também um sofisticado sistema de vigilância eletrônica comparável ao de um banco. Câmaras internas de alta definição permitem ao operador detectar em tempo real se alguém tenta descartar ilegalmente objetos proibidos por lei municipal, como aparelhos eletrônicos com baterias de mercúrio, tanques de gás comprimido ou baterias de lítio de veículos elétricos. Todos eles são perigos potenciais que podem gerar explosões devastadoras, incêndios incontroláveis ou bloqueios mecânicos totais do sistema de compactação. Graças a estas câmaras de vigilância, os condutores podem parar imediatamente a operação antes que se torne numa catástrofe urbana com vítimas mortais. A segurança é uma obsessão absoluta nestas máquinas potencialmente mortais. O poder destrutivo de um compactador hidráulico não distingue entre lixo inerte e uma pessoa viva que se encontre lá dentro. Por isso, os caminhões incluem, obrigatoriamente, sistemas de paragem de emergência, tanto dentro como fora da tremonha de carga, controlos de homem morto, que requerem pressão humana constante para funcionar corretamente e sensores ultrassônicos avançados que detectam a presença de peões ou trabalhadores próximos em zona de perigo imediato. Alguns modelos europeus de última geração incorporam até sistemas automáticos de supressão de incêndios, prontos a serem ativados instantaneamente se os gases inflamáveis acumulados ou as baterias esmagadas provocarem uma faísca dentro da câmara pressurizada. É tecnologia de segurança comparável à de centrais industriais químicas ou refinarias de petróleo. O facto curioso número 5. Todos os anos, aproximadamente 12 trabalhadores da recolha de lixo morrem nos Estados Unidos devido a acidentes diretamente relacionados com os compactadores hidráulicos. É um dos trabalhos mais perigosos do país, com uma taxa de mortalidade 6 vezes superior à de um trabalhador de escritório comum. É por isso que a indústria investe milhões de dólares anuais em tecnologia de segurança e programas de formação obrigatória. E quando finalmente o caminhão está completamente cheio, até a sua capacidade máxima estrutural, chega o momento crucial de descarregar toda a carga acumulada durante horas. A viagem conduz a estações de transferência, enormes instalações industriais onde cada carga é pesada meticulosamente em balanças de centenas de toneladas. Registada eletronicamente em bases de dados municipais e transferida para veículos de transporte de maior capacidade para a viagem final. Ali, a porta traseira abre-se dramaticamente com um sistema hidráulico de alta pressão e uma placa interna maciça empurra o bloco compacto de lixo para fora, como se fosse um tijolo gigante de resíduos humanos. O pessoal especializado inspeciona cuidadosamente a montanha recém-expulsa, separa manualmente materiais perigosos ou potencialmente recicláveis usando equipamento de proteção e decide o seu destino final de acordo com as regulamentações ambientais em vigor. Alguns resíduos acabam inevitavelmente em aterros sanitários modernos, onde são enterrados em camadas e selados hermeticamente com argila e plástico. Outros viajam para incineradoras de alta tecnologia que convertem o calor da combustão controlada em energia elétrica para a rede municipal. E outra parte significativa dirige-se para centrais de reciclagem, onde o vidro, o plástico e o metal renascem quimicamente como novos produtos manufaturados. Facto curioso número 6. Em países como a Suécia, mais de 99% do lixo doméstico gerado é reutilizado, completamente reciclado ou aproveitado para gerar energia elétrica renovável. Lá, o caminhão de lixo não representa um fim sem esperança, mas sim o primeiro passo crucial de um ciclo renovado infinito. A Suécia até importa lixo de outros países europeus, como a Noruega e a Itália. Porque as suas incineradoras são tão eficientes que não têm material nacional suficiente para gerar toda a energia de que as suas cidades precisam. Literalmente, pagam por lixo estrangeiro. Facto curioso número 7. Um caminhão de lixo moderno pode recolher resíduos de até 1000 casas num único turno de 8 horas de trabalho contínuo. Isso significa que cada caminhão processa aproximadamente 3 toneladas de lixo por hora em operação contínua, sem parar. Numa cidade como Nova York, mais de 2000 caminhões de lixo operam diariamente para manter as ruas limpas, o que gera mais de 6000 toneladas de lixo processado a cada dia útil. Facto curioso número 8. Os caminhões de lixo mais avançados tecnologicamente do mundo estão a ser testados atualmente em Singapura e no Japão. Estes veículos são completamente autônomos.
Já conduzem sozinhos por rotas pré-programadas usando GPS militar. Utilizam inteligência artificial para otimizar as rotas de acordo com o trânsito em tempo real e têm braços robóticos que identificam e esvaziam contentores sem qualquer intervenção humana. É o futuro inevitável da recolha de resíduos urbanos. Facto curioso número 9. O som característico que um caminhão de lixo faz, aquele apito irritante de marcha atrás, foi inventado em 1964 por uma empresa de segurança industrial e, desde 1976, é obrigatório por lei na maioria dos países desenvolvidos. Esse som tão irritante que nos acorda já salvou milhares de vidas ao alertar os peões sobre veículos pesados em movimento para trás. Facto curioso número 10. Um caminhão de lixo médio percorre aproximadamente 40 mil quilômetros anuais, o que equivale a dar a volta completa ao equador terrestre uma vez por ano. E devido ao constante arrancar e parar em cada ponto de recolha, o motor a diesel sofre um desgaste equivalente ao de um veículo que tivesse percorrido o dobro dessa distância em estrada. É por isso que a manutenção preventiva destes veículos custa mais de $20 mil anuais por unidade. Facto curioso número 11. Os pneus de um caminhão de lixo são projetados especificamente para suportar o peso desigual e o constante movimento lateral. Cada pneu custa aproximadamente $500 e deve ser substituído a cada 2 anos devido ao desgaste extremo. Um caminhão completo tem 6 rodas, o que significa $3 mil apenas em pneus a cada ciclo de substituição. Facto curioso número 12. O consumo de combustível de um caminhão de lixo é astronômico em comparação com um carro normal. Consome aproximadamente 50 litros de diesel por cada 100 quilômetros percorridos, 5 vezes mais do que um caminhão normal de carga, devido ao peso constante e ao arrancar e parar contínuo. Num ano, um único caminhão pode consumir mais de 20 mil litros de combustível. Facto curioso número 13. A vida útil de um caminhão de lixo bem conservado é de aproximadamente 10 a 12 anos antes de precisar de ser completamente substituído. Após esse período, o desgaste no sistema hidráulico, no chassi e no motor é tão severo que as reparações custam mais do que comprar um veículo novo. Facto curioso número 14. O condutor de um caminhão de lixo precisa de uma licença comercial especial de classe B na maioria dos países, semelhante à exigida para os condutores de autocarros. Devem passar por exames médicos rigorosos todos os anos e formações de segurança trimestrais. O salário médio de um condutor experiente pode ultrapassar os $40 mil anuais em países desenvolvidos. E em cidades como São Francisco, pode chegar até os $70 mil devido à alta procura e periculosidade do trabalho. Facto curioso número 15. Durante a pandemia de Covid-19, os caminhões de lixo foram considerados serviços essenciais críticos. Em muitas cidades, os trabalhadores da recolha receberam vacinas prioritárias juntamente com o pessoal médico, porque se deixassem de operar, as cidades tornar-se-iam focos de infecção em massa em questão de dias. Em Nova York, quando houve ameaça de greve, o presidente da Câmara declarou estado de emergência sanitária. E aqui vem algo que muito poucos sabem. Os caminhões de lixo também desempenham um papel crucial na segurança urbana. Em muitas cidades, os condutores são treinados para reportar atividade suspeita, veículos abandonados ou situações de emergência, porque percorrem todas as ruas da cidade várias vezes por semana. São os olhos e ouvidos silenciosos dos departamentos de polícia. Em algumas cidades americanas, até transportam câmaras de reconhecimento de matrículas que ajudam a localizar veículos roubados. A tecnologia também não para. Já existem protótipos de caminhões de lixo elétricos a funcionar em cidades como Los Angeles, Amsterdão e Shenzhen, na China. Estes veículos são completamente silenciosos e não emitem gases poluentes e têm custos operacionais até 60% menores do que os modelos a diesel. O único desafio é a autonomia das baterias, porque um caminhão de lixo trabalha 8 horas contínuas e as baterias atuais só permitem 5 horas de operação antes de precisarem de recarga. Portanto, da próxima vez que ouvir o som inconfundível de um caminhão de lixo de manhã cedo, lembre-se que não é apenas um veículo que recolhe sacos mal cheirosos. É uma fera de aço equipada com músculos hidráulicos de 30 mil libras de força, sensores inteligentes de última geração e soluções de engenharia pensadas para enfrentar um dos maiores desafios da humanidade moderna. Como gerir eficientemente os milhões de toneladas de resíduos que geramos todos os dias sem pensar 2 vezes?
Dentro daquela caixa metálica aparentemente simples, escondem-se toneladas de pressão hidráulica, camadas estratificadas de lixo compactado e um processo industrial que combina força bruta com tecnologia avançada do século XXI. E embora passe completamente despercebido na nossa vida diária, é uma das peças mais sofisticadas da maquinaria urbana moderna. E você, sabia realmente o que estes gigantes de aço escondiam por dentro? Acha que os caminhões de lixo são apenas maquinaria pesada sem importância ou uma amostra impressionante de como a engenharia e a inovação movem milhares de milhões de dólares na indústria global de resíduos? Partilhe o seu ponto de vista nos comentários e subscreva o Clube de Criadores, onde cada história revela oportunidades ocultas por trás da tecnologia e dos negócios que movem o mundo sem que nos apercebamos.